Nós temos hoje o nosso companheiro Leandro, trabalhador dessa casa, que vai nos falar sobre a preparação da morte. Um tema importantíssimo para quem é vivo, né? Boa tarde a todos. Possa Jesus estar sempre presente em todos os corações. Eu sinto muito que as cadeiras são de plástico, né? Porque toda vez que a gente fala em morte, o pessoal já quer procurar madeira para bater 3 vezes, né? Desculpa que as cadeiras é de plástico. Acho que da próxima a gente arruma umas de madeira para perto, né, Nadir? Então, eu queria começar, é um tema importante, né, que ninguém gosta de falar, né? Ninguém gosta de falar e a gente evita falar do assunto, bate na madeira, mas é algo inevitável, né, que a única certeza que nós temos é que todos nós vamos passar por isso. Todo mundo que está hoje aqui um dia vai deixar o corpo físico, que o corpo físico é perecível, né? Então, por que a gente não fala sobre isso? Antes de começar a falar do assunto propriamente dito, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E se Jesus aparecesse aqui agora, se materializasse aqui do meu lado, e falasse assim: "Ô, Leandro, para com a tua palestra aqui, que eu tenho um aviso importante para dar para essa turma aqui. Olha, gente, um asteroide está vindo para a Terra aqui, ele vai chegar amanhã de noite e não vai sobrar ninguém vivo, que a Terra vai se despedaçar. Não vai sobrar ninguém vivo no planeta. O que vocês iam fazer? Vocês iam ficar tranquilos?" Orando, tem gente que vai ficar orando, tem gente que já fez cara feia, tem gente que não fez nada, tem gente que está quietinho. É verdade, só de ver Jesus aqui, muita gente já ia morrer, né? E só de saber que ia morrer amanhã, também muita gente já ia morrer hoje, né? Também acontece isso, né? Aqui então, mesmo entre nós espíritas, né, dizem que o espírita não tem medo da morte, isso é verdade? Não é verdade, né? Tem gente que ainda tem medo da morte. É verdade, né? Tem muita gente que tem medo da morte, até entre os espíritas, né? Agora, vocês já pensaram no seguinte: quantas vezes será que nós voltamos ao planeta? Eu estou pegando aqui, eu coloquei uma marquinha do tempo ali em cima, lá na tela. Eu comecei em 3000 a.C. até hoje, que é lógico que nós já devemos ter vindo bem mais vezes. Porque assim, existem fósseis humanos, aí cada dia os cientistas encontram esqueletos humanos mais antigos, né? Primeiro eles diziam que era 10.000 anos atrás, depois agora já acharam esqueletos humanos até mais antigos, aí de 50, 100 mil anos atrás, eu não sei exatamente. Mas eu estou colocando o ano 3000, não porque é um número cabalístico, que eu não sou adepto da cabala, nem sou adepto do Zagalo, que é numerologista. Então eu estou colocando 3000 a.C., porque é um ano que os cientistas, os arqueólogos, dizem que o mundo deu um baita salto tecnológico. Que antes disso não existiam artes, não existiam ferramentas, não existiam grandes construções, grandes pirâmides, e do ano 3000 a.C. para frente começou a ter, mais ou menos na época, não quer dizer que seja exatamente no ano 3000. O Espiritismo, lógico, tem uma explicação lógica para isso, porque é exatamente a época que Emmanuel relata que os exilados de Capela estavam se fixando sobre o planeta. Então, seres mais evoluídos que nós trouxeram essa tecnologia toda, por isso que o mundo deu um aparente salto tecnológico que ninguém sabe bem qual é a razão. Mas isso foi só um parênteses, né? De 3000 a.C. até hoje, é difícil a gente fazer as contas, porque as encarnações de todo mundo variam, né? Mas variam bastante os tempos. Mas como a gente gosta de brincar um pouquinho com os números, então a gente fez algumas suposições, né? Se a gente considerar que nós tivemos uma encarnação a cada 150 anos nos últimos 2000 e uma a cada 100 anos nos anos anteriores, isso eu estou contando assim, que a gente vive, nos últimos 2000 anos, vivia 70, 80 anos na Terra, mais uns 70, 80 anos no mundo espiritual, dá em média 150 anos entre uma vida e outra. E por que eu coloquei de 3000 a.C. até o ano 0? Por que eu coloquei uma encarnação a cada 100 anos? Que as encarnações costumam ser mais rápidas, né? Quanto mais primitivo a gente é,
mais rápidas são as nossas encarnações, porque geralmente quem desencarna acaba nem se reconhecendo. Vamos imaginar um caso extremo, né? Uma pessoa que está lá na Idade da Pedra, ela desencarna, ela nem se vê no mundo espiritual, ela nem entende aquilo, ela está acostumada a ver a tribo dela, ela fica junto da tribo achando que está viva e por alguma razão as pessoas não a escutam. Então, nesses casos, não é muito útil ficar no mundo espiritual, então a lei divina é tão perfeita que faz com que essas pessoas encarnem mais rápido. À medida que nós vamos aprendendo um pouquinho mais e nos reconhecendo no mundo espiritual, é útil a gente ficar um tempo lá. Então a gente fica um tempo lá, aprende, progride, planeja bem a próxima encarnação, vê os erros que cometeu e tudo mais, as nossas encarnações começam a ser um pouquinho mais espaçadas. Mas fazendo essa conta de padeiro, que não tem nenhum embasamento científico, a gente já chegaria a 43 vezes. Quer dizer, nesses últimos... Eu acredito que seja muito mais que isso, tá? Provavelmente é um número bem maior, mas só para a gente ter um número de partida. Provavelmente, nesse período de 5.000 anos, a gente deve ter encarnado aí, sei lá, 50, 60, 70 vezes. Então, às vezes as pessoas brincam dizendo que eu nunca morri, por isso que eu tenho medo, né? Vai ser a primeira vez. E não é a primeira vez. Nós já passamos por isso um monte de vezes. Várias vezes nós já passamos por essa experiência, fomos para o mundo espiritual, voltamos, fomos para o mundo espiritual, voltamos, várias vezes, né? Então, a gente tem que se fazer uma outra pergunta. A gente está começando a pensar agora, né, baseado nesse número. E qual é a pergunta que não quer calar? Por que esse medo? Por que nós temos medo da morte? Por que será? Eu deixo vocês pensarem um pouquinho e deixo vocês falarem também. Todo mundo tem medo da morte, né? Se a gente der uma olhadinha rápida no Céu e Inferno, que é uma obra fabulosa, que a gente deixa meio esquecido, né? Entre nós espíritas é muito comum que a gente leia bastante o Evangelho, que é fundamental, e as pessoas também costumam ler bastante o Livro dos Espíritos, que é a base de tudo, e deixa as outras obras meio de ladinho. Mas o Céu e Inferno é uma obra magnífica, onde na primeira parte Kardec fala dos sistemas, das leis, das penas e gozos na vida futura, fala do temor da morte. Justamente aqui no livro, e na segunda parte ele tem um cabedal enorme de exemplos, né, de espíritos que eles foram interrogando na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, e classificados por assunto, né, espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos renitentes no mal, espíritos que sofreram grandes expiações, está tudo separadinho por assunto. É uma obra magnífica que vale a pena a gente ler. Se a gente der uma olhada rápida no capítulo 2 da primeira parte, Kardec nos coloca algumas ideias sobre o porquê que a gente tem esse tremendo medo da morte, né? Então vamos ver essas ideias principais. Qual que é o nosso problema principal? Primeiro deles é a sabedoria divina. Deus nos coloca um instinto de autoconservação muito forte, porque senão a gente iria negligenciar, né? Já imaginou se a gente não tivesse esse instinto de conservação muito forte? Primeiro revés da vida, a gente ia falar, não, é melhor morrer mesmo, eu deixo partir, vou deixar para a próxima encarnação, vou desencarnar mesmo e na próxima vida eu continuo. Nós seríamos bastante negligentes, né? Então, desde os nossos estágios nos reinos inferiores, nós temos muito forte, né, em nós um instinto de autopreservação, que é isso que nos faz procurar a sobrevivência, né? Procurar o alimento, procurar mais conforto, cuidar das nossas doenças. Isso, na verdade, nos impele ao progresso. Então, magnífico esse mecanismo da lei de Deus, que faz com que o ser humano progrida. Se nós estivéssemos sempre na zona de conforto, quem está na zona de conforto acaba não fazendo muita coisa em prol do seu próprio desenvolvimento. E quando a gente sai da zona de conforto, a nossa mente, a nossa criatividade começa a procurar as coisas e a gente acaba progredindo. Então, de cara aí, uma grande sabedoria da lei divina nos colocar esse instinto de autoconservação. Outro ponto que nos pega bastante é o apego à matéria. Quanto mais ligados nós estamos na matéria, né, para a pessoa que é materialista, primeiro de tudo que grande parte dos materialistas acreditam que quando o corpo físico se encerra tudo,
Quantas pessoas vocês conhecem que acreditam nisso, né? Uma grande parte de nós, ainda bem que a grande maioria hoje, pelo menos aqui no Brasil, acredita que existe alguma coisa do lado de lá. Acredita que existe uma continuidade da vida além da morte. Mas o materialista é o que mais sofre, né? O materialista, para ele, acabou o corpo físico, morreu, acabou, não tem mais nada pela frente, ele se vê no nada. Então é lógico que para essa pessoa, ele vai perder tudo, né? Como ele acha que a matéria é seu único instrumento de manifestação, para ele perder a matéria é um horror. Perder o corpo material, sair do mundo físico, para ele é um terror. Então ele não quer nem saber, e à medida que esse fenômeno se aproxima, ele vai ficando cada vez mais desesperado. E pior ainda quando esse fenômeno pega, às vezes, em idade mais jovem, né, que não estamos escapos. Todo mundo pode desencarnar nas mais diversas idades. A gente sempre espera que quem é mais velho vai desencarnar primeiro, mas quantas vezes um acidente, uma doença, leva uma pessoa de forma inesperada, né? Então, quanto mais apegado à matéria, certamente vai ter mais dificuldade para se desprender dela, e o temor da morte vai ficando cada vez maior. Além disso, mesmo as pessoas que acreditam numa vida depois da morte, as ideias religiosas que nós tivemos nos últimos anos, né, imaginando que, se esse número é verdade, que nós vivemos 40 e poucas vezes, só nos últimos 2000 anos nós devemos ter vivido aí 20 não, mas umas 15 vezes aí no mínimo, né? Quais eram as ideias que nós tínhamos sobre morte dos últimos anos? Nas nossas últimas encarnações. É natural que hoje que estamos aqui no Brasil, tendo sido colonizado por europeus e várias ondas migratórias de países europeus aqui para o nosso país, é mais ou menos natural que nós tenhamos vivido na Europa em algum tempo passado e tenhamos tido muitas encarnações no mundo ocidental. Qual é a imagem da morte no mundo ocidental? É sempre aquela caveira feia, preta, ali, com a foice na mão, preparada para nos dilacerar, não é assim? Cerimônias fúnebres. Você já foi em alguma cerimônia fúnebre alegre? Já viram algum velório alegre? As pessoas sorrindo? Difícil, né? Pelo menos na cultura ocidental é difícil, né? Então as cerimônias fúnebres são complicadas, tristes, já deprimentes por natureza, né? E, além disso, mesmo entre os que acreditam na vida depois da morte, as esperanças não são lá muito boas, né? Nota que aí eu coloquei a figura da cultura ocidental, né? Do lado esquerdo, vocês estão vendo o inferno, um monte de gente pegando fogo lá e sem esperança, né? A cultura do inferno é horrível, né? Porque sem esperança de um dia sair. Por causa de algum tempinho que a gente vive sobre a Terra, está condenado às penas eternas. Então não é uma ideia religiosa muito boa, né? Falar, tá, quando morrer eu vou continuar vivo, mas se eu for para o inferno, realmente é terrível, né? Deve dar medo de morrer. À direita vocês estão vendo a imagem do purgatório, que não é muito diferente, né? Que as pessoas ficam lá pegando fogo ali, não sei se é um fogo mais forte ou mais fraco que o do inferno, mas ficam ali, ainda continua pegando fogo, aguardando a hora de serem chamados lá para o plano superior. Tem os anjos lá em cima, vendo a hora que pode tirar a gente de lá. E, finalmente, acima de tudo, o céu. Dentro dessa cultura, quantos por cento da população será que vai para o céu, hein? Imaginando que nós tivéssemos essa cultura. 1%, 2%? Quem será que teria santificação suficiente para ir para o céu logo de cara? Não vou nem passar pelo purgatório. Então, olha que, então realmente é para ter medo de morrer mesmo, né? Quer dizer, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o purgatório, e uma pequena maioria, aliás, ou eu vou para o inferno, ou eu vou para o purgatório. Se eu for para o inferno, eu estou perdido, não tenho mais chance. Se eu for para o purgatório, não sabe lá quando é que eu vou sair, mas vou sofrer para burro. E só um pequeno percentual da população pode ir para o céu. E mesmo assim, né, no céu não deve ser legal, né?
que toda vez que, até o Espírito que explica isso nesse trecho do céu e inferno, ele fala o céu, a beatitude celeste, né, desse céu que foi criado aqui no mundo ocidental, ela parece, os espíritos parecem mais que, em vez de estar contentes, estão entediados, né? Ficar o tempo todo lá em cima de uma nuvem tocando harpinha também não deve ser uma imagem muito legal, né? Quem quer gostar de ficar sem fazer nada o tempo todo? Então é lógico que uma cultura dessa, a morte sendo um negócio tenebroso e sem muita esperança, sem muita alternativa do que fazer do lado de lá, vai fazer a pessoa temer a morte, não tem jeito, né? E ainda assim tem um agravamento, né? Sempre existiu na nossa cultura um abismo intransponível assim, entre vivos e mortos. Os vivos não podem se comunicar com os mortos não podem voltar para se comunicar com os vivos. Não era assim? Tem alguns irmãos nossos de outras seitas dizem que nós espíritas vamos queimar no fogo do inferno porque a gente conversa com os mortos e isso é proibido. Então, na verdade, estão estabelecendo um abismo que não existe. Uma falta de comunicação que não existe. Então, mais um motivo para a gente temer a morte, né? Quer dizer, quando a gente vai para o lado de lá, eu nunca mais vou rever meus parentes, nunca mais vou rever as pessoas que ficaram, e a gente que está aqui, aqueles que foram, não vou poder mais conversar com eles, não vou poder mais vê-los. Como é que é isso, né? Então, tudo isso aí vai fazendo a gente ficar cada vez mais complicado, cada vez temendo mais a morte. E sem contar nas coisas individuais, agora já entrando até um pouquinho mais no âmbito espírita, né? Mesmo espírita, né? Porque o espírita, teoricamente, não teria tudo isso, que nós temos um outro tipo de cultura. A gente não, nossas crenças, né? Que são produtos que são produtos da observação. Nota que até a figura anterior que eu tinha colocado, até aqui, a gente estava falando da cultura ocidental, né? Da cultura ocidental, das religiões cristãs em geral, que tem essa cultura de céu, inferno, purgatório e que os mortos não se comunicam com os vivos. A gente saindo um pouquinho disso, quebrando um pouco essa sequência e falando um pouquinho do espírita, o espírita tem um outro medo, né? Ele teoricamente não precisaria ter esses medos que nós falamos até agora, que nós temos uma outra cultura que não é proveniente de alguém que falou de uma má interpretação do que está escrito nos evangelhos e na Bíblia. Mas o espírita conhece o mundo espiritual pela observação, porque os espíritos vieram e nos contaram, porque Kardec analisou e achou isso lógico, classificou isso por assuntos, os espíritos vêm e se identificam, mostram o que acontece do lado de lá. Então o espírita deveria ser o que menos teme a morte, né? Mas existe também a culpa nesse meio todo. A gente vem geralmente com uma encarnação mais ou menos planejada, e com essa encarnação mais ou menos planejada, às vezes a gente não consegue fazer tudo o que a gente deveria fazer, a gente não consegue perdoar quem tem que perdoar, não conseguimos nos pacificar com quem tínhamos que nos pacificar, que é mais ou menos natural que quando estejamos aqui na Terra, estamos aqui para progredir e aprender. Não somos perfeitos, então temos muitas arestas para parar sempre. E muitas vezes nós não completamos, não conseguimos fazer tudo isso, ou cometemos excessos. Quantos de nós cometem excessos, né? Através do álcool, do fumo, do sexo desenfreado, de coisas que vão nos desequilibrando o organismo e acabamos voltando antes para o mundo espiritual, acabamos perdendo o corpo físico antes, né? Aí quando a gente volta antes para o mundo espiritual é complicado, daí a gente tem ali a consciência culpada, e tendo a consciência culpada vem aquele temor da morte. Vem aquele temor na hora que está chegando, fala, puxa vida, mas eu devia ter feito isso, não fiz, devia ter feito aquilo, não fiz, né? A consciência está lá piscando a luzinha vermelha. Então são os vários fatores que vão ali nos minando, que vão fazendo com que a morte seja algo tão temerário, né? Algo tão temido mesmo entre nós espíritas. E a obra espírita nos dá alguns exemplos interessantes, né? Que a gente deveria já saber que a ordem não é tão temerária assim. Se a gente lê no próprio Céu e Inferno, ali entre os espíritos felizes que ele cita, tem um praticamente que ele tem um ali na metade mais ou menos desse capítulo que ele fala sobre o Dr. Demer.
Era um médico que não foi conhecido diretamente por Kardec, vivia na França, numa cidade do interior, e desencarnou no dia 30 de janeiro de 1865. Kardec nunca tinha visto ele, né? Nunca tinha conhecido ele pessoalmente. No dia 31 de janeiro de 1865, Kardec teve uma crise, ele já estava lá doente, né? Ele teve uma crise que quase culminou com o seu desencarne, foi socorrido pelos espíritos, né, pela equipe médica do mundo espiritual, e que ele ainda tinha coisa que fazer na Terra, né? Kardec veio desencarnar somente em 1869. E 1 ou 2 dias depois, ele estava lá na reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde se manifestou esse espírito do Dr. Demer, que ele havia desencarnado no dia 29, quer dizer, 3 ou 4 dias depois ele já estava dando comunicação. E falou mais ainda, ele que anunciou para Kardec, olha, você teve um mal sério ontem, te cuida aí da tua saúde, faz direitinho, não exagera, cuida da tua saúde, que você ainda tem bastante coisa que fazer, e ontem você quase morreu. Se não fosse a gente, você teria desencarnado, se não fosse a equipe médica espiritual. Diga-se de passagem, um parênteses para todo mundo ficar animado, isso é mais ou menos comum, tá? Geralmente quando a pessoa tem uma crise forte ali, às vezes na hora que ela consegue pedir por socorro, a equipe espiritual já socorreu, senão ela não teria nem conseguido pedir socorro. Acontece mais vezes do que a gente imagina. E o Dr. Demer, então, ele falou que ele estava lá, fez parte da equipe que auxiliou Kardec naquela noite, no dia 31, e ele tinha desencarnado no dia 30. Olha só, 24 horas depois, ele já estava lúcido, perfeitamente lúcido e sabendo e trabalhando lá no mundo espiritual, né? Então, olha só que transição tranquila. Por que será que ele teve essa transição tranquila? Sabia de tudo o que estava acontecendo lá. Será que é assim com todos nós? De forma alguma, né? Porque todos nós, a gente procura sempre um caminho para a felicidade. Eu achei interessante essa placa aí, que eu já tentei colocar no GPS para ver se eu achava o caminho para esse lugar aí, não achei, o GPS não identificou de repente. Então, mas como eu gostei da placa que apareceu aqui, para a gente encontrar o caminho da felicidade, a gente precisa ser um pouquinho completo, né? A gente precisa entender um pouquinho dessa história, para que a gente possa se preparar condignamente e que para a morte não tenha mais temores para nós, já que nós encarnamos 40, 50, 60 vezes nos últimos 5.000 anos, até mais talvez para alguns, então não pode ser normal a gente ter esse medo todo, né? Tem que ter alguma coisa que nós fazemos de errado, ou tem que ter alguma coisa que nós possamos nos melhorar, para que a gente se prepare. Aliás, para tudo a gente tem que se preparar, né? Se de repente a gente chega aqui, chegamos na nossa casa, digamos que o nosso companheiro, nossa companheira fala, olha, vamos fazer as malas, que a empresa que eu trabalho me transferiu para outro país. A partir do mês que vem nós vamos estar vivendo em outro país. O que vocês vão fazer? A primeira coisa, qual seria a nossa primeira atitude? Dizer não vou? Ou vamos lá com a cara e a coragem e ver o que acontece? Não, a primeira coisa que nós temos que fazer, pelo menos me diz que país que eu vou estudar a língua de lá, né? Imagina você chegar num país e não saber nem falar a língua local. Deixa eu estudar que língua que esse povo fala, deixa eu estudar os costumes desse povo, que às vezes as culturas variam bastante de um país para outro, né? A gente vai se preparar para esse país. A gente vai aprender um pouco da cultura deles para que a gente possa chegar lá e não ter uma dificuldade tão grande de adaptação. Então, só essa preparação já vai nos deixar mais tranquilos. Se a gente não se prepara, a gente fica pensando, como é que vai ser? Eu vou chegar lá, não sei nem falar a língua dos caras. E a cultura deles é diferente. Eles comem coisa que eu acho horrível, né? Já pensou se a gente fosse para algum país asiático, comer aquelas coisas que eles gostam de comer, escorpião, essas coisas assim? Aí ia ser difícil a gente se adaptar, né? Para a cultura nacional. Pode ser até que seja muito gostoso, mas para a cultura que nós temos aqui no Ocidente, isso é um pouco difícil. Assim como para o oriental vir para cá, às vezes nós comemos coisas que eles não gostam. Então, todo lugar teria um problema de adaptação. Então, a preparação é fundamental, que a gente conhecendo aquilo que nós vamos passar, aquilo que nós vamos viver, aquilo que nós vamos enfrentar, aquilo se torna bem mais fácil para nós. Quando chegar na data de ir, falar, eu estou tranquilo, eu já estudei, já sei falar a língua deles, já conheço como é que é a cultura, já sei onde é que eu vou morar.
a gente faria a coisa bem mais tranquilo. Para procurar esse caminho dessa felicidade, a gente precisa começar a observar algumas coisas. Primeiro de tudo, o que faz a gente ter uma transição tranquila é a nossa qualidade moral. E olha que a qualidade moral ela é algo que aqui na Terra a gente consegue colocar uma máscarazinha. A gente consegue disfarçar. Mas perante o mundo dos espíritos e perante a nossa própria consciência, ela é indisfarçável. Isso, inegavelmente, é o que dá mais qualidade para qualquer um, que torna a transição cada vez mais tranquila. As pessoas, mesmo que não tenham cultura espírita nenhuma, né? A gente lendo as obras espíritas aí, a gente vê vários exemplos de pessoas que não tinham cultura do mundo espiritual, não tinham a mínima ideia do que acontece do lado de lá, mas tiveram uma vida moralmente elevada. Faziam tudo dentro da lei divina, seguiam o Evangelho. Às vezes até tem gente que é ateu e segue o Evangelho, é mais ético do que a gente que está supostamente dentro de uma casa espírita procurando se melhorar. Então isso é o ponto fundamental. Lembre-se que Jesus disse a cada um segundo suas obras. Jesus não disse a cada um segundo sua religião, a cada um segundo seu rótulo, a cada um segundo sua posição social. Ele disse a cada um segundo suas obras. Então, quanto mais as nossas obras forem boas, quanto mais a gente praticar o bem, certamente que a nossa passagem vai ser mais tranquila. Certamente que a nossa passagem vai ser mais... o temor da morte não vai ser algo que vai nos pegar, a nossa consciência vai estar super tranquila. Então, vamos dizer assim, a elevação moral é o ponto número 1. Independente da cultura religiosa que a gente tenha, é o ponto número 1 que vai nos auxiliar. Eu sei que todo mundo deve estar olhando para mim meio decepcionado. Eu falei, puxa, eu pensava que fosse mais fácil. Eu também queria que fosse mais fácil, mas realmente é o ponto fundamental para todos nós. Mas tem muita coisa que pode ajudar. Tem muita coisa que vai chegar lá, para a gente chegar lá. A outra delas é o conhecimento. Quanto mais, a mesma forma que a gente se prepararia para ir para um outro país, o conhecimento também é fundamental. A gente conhecer o que acontece no mundo dos espíritos, o que acontece comigo quando eu vou para lá, como é que vai ser minha vida do lado de lá. E nota que eu achei essa figura bastante significativa, né? Porque no meio das figuras que estão entrando na cabeça da pessoa, está ali muitas coisas técnicas, né? Geografia, matemática, química, a física, está tudo representado ali no meio. E o conjunto das figuras forma um coração. Uma figura belíssima, né? Porque a gente tem que trabalhar muito o nosso conhecimento intelectual e temos que trabalhar também os nossos sentimentos. O Espírito de Verdade no Evangelho, ele fala que o passarinho não pode voar com uma asa só. E o conhecimento intelectual é uma asa e os sentimentos, o amor é outra. E só quando a gente desenvolver bem essas duas asas é que nós vamos poder voar com tranquilidade. Então o conhecimento é fundamental. Aquelas ideias estranhas que nós tínhamos ali do mundo espiritual, de várias encarnações para cá, que nos tiram ali, nos deixam numa posição totalmente errônea, né? Toda vez que a gente vê um espírito quando chega no mundo espiritual, o primeiro choque que ele tem é que tudo é diferente do que ele imaginou que fosse. Tudo é diferente do que a cultura ensinou para ele. Ele achava que encontrar uma coisa e encontra outra totalmente diferente. Por isso que o conhecimento disso tudo nos traz essa maravilha. Quantas vezes eu escuto as pessoas falar, puxa, mas como eu gostaria de desencarnar de repente. Eu queria dormir e não acordar mais. Não quero passar por isso, não quero passar por aquilo. Será que essa cultura, essa ideia, será que é boa? Estou vendo alguns fazendo assim, outros assim, alguns saltando interrogação. Será que é boa ou é ruim essa ideia? Se a gente imaginasse que a nossa vida acaba aqui na Terra, daí talvez até fosse boa, né? Porque, pelo menos eu não vou sofrer, pelo menos eu vou desencarnar de repente, não vou dar trabalho para ninguém. Talvez até fosse uma boa ideia. Mas quando a gente começa a ver os exemplos da literatura espírita, e quem já teve a oportunidade de participar de trabalhos mediúnicos, os espíritos que mais chegam complicados, que mais têm dificuldade de adaptação do lado de lá, são justamente aqueles que desencarnam de repente.
Quanto mais a gente está apegado na matéria e desencarna de uma forma repentina, é difícil a gente desencarnar. Por isso que quando Kardec trata desse assunto, os espíritos são sempre unânimes em dizer que morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Quando a gente é muito apegado à matéria, a gente tem uma dificuldade enorme de largar o corpo físico. E essa dificuldade pode nos trazer os mais diversos problemas. Quando a gente vê a literatura espírita, a gente vê que cada um de nós é exatamente aquilo que pensa. Se a gente imaginar, por exemplo, a coisa que mais me chocou quando eu li Nosso Lar, foi quando eu vi que muitos irmãos nossos que acreditam piamente que quando desencarna a gente fica guardado numa gavetinha e vai chegar um dia que Jesus vai chamar todo mundo para o juízo final, aí enquanto isso a gente vai ficar dormindo lá, eles literalmente ficam dormindo no mundo espiritual, porque a crença deles é tão forte nisso que eles acreditam que estão assim. A crença se a gente acredita que a gente está vivo e sofrendo as dores que a gente tinha quando desencarnou, nós vamos ficar anos ali sofrendo as dores de quando desencarnamos. Então a gente é exatamente aquilo que a gente acredita ser, aquilo que a gente imagina que vai encontrar. Se a gente imagina que vai encontrar um mundo tenebroso, um mundo infernal, nós vamos criar um inferno à nossa volta. Então por isso que o conhecimento é fundamental. As pessoas que mais sentem dificuldade de adaptação poderiam minimizar isso bastante só pelo fato de conhecer um pouquinho da cultura, de conhecer um pouquinho da vida, conhecer um pouquinho do que os espíritos, como vivem os espíritos, né? Como é que é esse mundo do lado de lá. Temos a nosso favor o conhecimento, a gente vai saber que esse negócio é um mundo vivo, né? Aqui uma cena do Nosso Lar, onde lá tem escolas, tem hospitais, tem gente trabalhando, tem câmaras de retificação, tem centros de estudo, departamentos que preparam a reencarnação. Então parece um mundo mais vivo, não parece? Parece uma história melhor do que essa história de ficar no purgatório, no céu tocando harpinha. Não, é um mundo vivo. Esse mundo está pulsando, esse mundo está ali, está acontecendo as coisas estão andando, a nossa vida lá continua. Eu estava fazendo um trabalho aqui na Terra, vou continuar o trabalho do lado de lá. Ou será que vocês pensam que os grandes cientistas pararam de estudar? Será que Einstein, quando foi para o mundo espiritual, parou de estudar? Os grandes cientistas da humanidade, será que Mozart, Bach, quando desencarnaram, pararam de compor suas belíssimas músicas? Ou estão fazendo isso do lado de lá? Esses devem ter emprego garantido, né? Que toda vez que a gente lê o Nosso Lar, os livros do Manuel Filomeno Miranda, eles sempre falam de melodias maravilhosas que tocam no mundo espiritual, né? Quem será que compôs? Certamente foi um desses grandes gênios da humanidade, né? Então, só o fato da gente conhecer isso daí, saber que não... Porque até agora, né, se a gente analisar toda a cultura que a gente tinha antes disso, por mais que a gente falasse que a vida continuasse, era um mundo morto, não era? Ou era um mundo que estava no inferno, no purgatório, ou estava no céu tocando harpinha sem poder falar com o resto do pessoal. Sem poder ter aqueles laços de amizade que nos prende, sem poder estar junto das pessoas que a gente ama, né? Então, isso é praticamente igual a estar morto, né? É praticamente igual a perder a vida, que a gente vai perder a individualidade, não vai poder mais falar com ninguém, e daí? Ao passo que a gente conhecendo bem, entendendo que o mundo espiritual é o mundo vivo, é o mundo que pulsa, é o mundo que tem atividade, é o mundo que a gente trabalha, é o mundo que a gente participa, que a gente fica doente, que a gente é tratado, que a gente encontra pessoas amigas, que a gente se emociona. Então ele é um mundo, eu não vou dizer nem parecido com o nosso, seria mais certo a gente dizer que o nosso que é parecido com o deles, mas vamos dizer assim, se a gente se adaptar bem a esse mundo, nós vamos estar bem melhor lá do que estamos aqui. Nós não vamos ter dores, não vamos ter doenças, não vamos estar sujeitos aos problemas da matéria, vamos estar numa outra vida totalmente sem as vicissitudes que a matéria nos causa.
A matéria é necessária, sim, para que a gente possa progredir. Na matéria a gente progride mais rápido, por isso que Deus criou esse mecanismo maravilhoso. Mas o mundo de lá certamente nos traz muitas vantagens que aqui nós não temos. Vai ampliar nossos sentidos. Quer dizer, não é um mundo morto, é um mundo vivo, um mundo pulsante, um mundo forte, que está ali, as atividades estão nos chamando ali o tempo todo. Basta que a gente queira e que a gente se adapte a isso, que a gente se prepare para essa condição. Não é o fim, muito ao contrário, é só um começo, é só uma transição. E nós podemos fazer muita coisa para nos preparar, né? O que a gente faz toda noite? Já pensaram no que vocês fazem toda noite? Essa figura é bastante significativa, né? O espírito que está à esquerda, ele está lá com o chamado cordão de prata, né? Que na verdade é uma expansão do perispírito, é o laço que liga o espírito ao corpo físico, denota que ele é um espírito encarnado. Está conversando do lado com um espírito que não tem esse cordão, portanto um espírito desencarnado. As colorações ligeiramente diferentes são só para demonstrar que o espírito desencarnado geralmente é menos denso, né? O corpo perispiritual é um pouquinho menos denso que o corpo da matéria. Fazemos isso toda noite. A gente se desdobra, né? O corpo físico está dormindo lá na nossa cama e a gente vai passear. Para onde a gente vai? Para onde que vocês vão toda noite? Ou para onde nós vamos, que eu também vou para algum lugar. Para onde é que nós vamos? Isso não é muito difícil a gente descobrir, né? A gente vai descobrir lembrando do que nós estamos fazendo durante o dia. Se a gente pegar o exemplo do Einstein, por exemplo, quando Einstein era vivo, ele estava lá tentando resolver as equações da relatividade. Certamente à noite, se tivesse algum vidente observando o laboratório dele, ia ver lá ele nas lousas dele, lá fazendo aquele monte de equação. Não é verdade? O que também seria maravilhoso, seria muito bom, né? Mas, por outro lado, aquele cara que é chegado no álcool, por exemplo, onde é que a gente vai ver ele à noite? Vai ver procurando os companheiros da bebida e procurando o álcool ali na sua impressão material, né? Está respondendo ainda aos estímulos inferiores. Aquele que é mais um pouquinho, aquele que tem um pouquinho de conhecimento desse mundo, vai poder aproveitar esse tempo, conhecer os amigos do mundo espiritual. Quantas vezes a gente lê ali no André Luiz, Manuel Filomeno Miranda, eles dizerem que vai ter uma palestra legal no mundo espiritual e que convidaram muitos encarnados e que vai estar muitos encarnados assistindo aquela palestra, né? Mas, infelizmente, tem hora que eles chegam lá, vão pegar alguém, que geralmente nós encarnados não temos essa prática toda de andar no mundo espiritual, às vezes a gente se perde um pouquinho, temos dificuldade de nos deslocarmos. Os espíritos são tão bons que eles vêm e nos buscam para nos levar para esses lugares, né, para a gente aprender alguma coisa boa nas atividades do mundo extrafísico. E, às vezes, eles voltam de mãos abanando e falam, pô, fulano não vem? Ah, não, ele preferiu ir para outro lugar. Foi com os amigos dele do bar e não vai vir para cá, não. Então cabe a nós aproveitarmos, né? Onde é que vai estar o nosso pensamento? Onde está o nosso pensamento, por isso que onde está o nosso pensamento é onde a gente vai no mundo espiritual. Se a gente quiser fazer atividades boas, né, que vão nos engrandecer, que vão nos ajudar a progredir, a gente pode muito bem pedir isso nas nossas preces, focar o nosso pensamento, que onde o nosso pensamento estiver centrado, é que a gente vai durante a noite. Uma vez o Luiz Miller, ocupando essa tribuna aqui, ele falou uma frase bastante significativa, né? Ele falou, toda noite a gente morre um pouquinho. E ele não quis dizer isso do ponto de vista material. Do ponto de vista material é verdade, porque o Drauzio Varela disse isso em algumas das séries que ele coloca, né? Que ele fala que do dia que nós nascemos, o nosso organismo já começa a fazer cópias imperfeitas das nossas células, né? Então, quer dizer, no dia que nós nascemos em diante, as nossas células começam a ser copiadas de maneira imperfeita, a gente começa a envelhecer. Então, ou seja, do dia que nós nascemos, nós já começamos a morrer. Então, dizer que toda noite nós morremos um pouquinho, mas não foi nesse sentido que o Luiz quis dizer. O Luiz quis dizer que quando a gente se libera, quando nós estamos nessa condição aí, nos liberando da matéria por um momento, ainda que ainda estejamos ligados ao corpo, nós adquirimos momentaneamente, né, durante aquele período que nós estamos no mundo espiritual, nós adquirimos as nossas faculdades espirituais. Alguns de nós lembram do seu passado,
revemos pessoas que já desencarnaram faz tempo, pessoas que nós não vemos há muito tempo, vamos rever coisas do nosso acontecimento do dia a dia. Às vezes os mentores nos chamam para dar um puxão de orelha, que a gente está se desviando do plano que nós mesmos traçamos para a nossa encarnação. Em resumo, nós temos um monte de atividade. Por isso que o Luiz Miller falava que toda noite a gente morre um pouquinho. Morre por quê? Porque nós estamos participando desse mundo. É exatamente esse mundo que a gente vê toda noite, é que nós vamos em definitivo quando chegar a nossa hora aqui do mundo físico. Então, por isso que quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente participar, a gente vai pegando prática dele, né? A gente vai mergulhando o nosso pensamento nesse mundo e ele vai passar a ser para nós um mundo tão material quanto é o nosso. Que hoje ele parece um mundo que está distante, né? Está lá longe, está muito distante de mim, sei lá quando é que eu vou para lá. Mas não é, ele está mais perto do que a gente imagina. Ou eles vêm a nós, ou nós vamos a eles toda noite. Né? Então, toda noite a gente desencarna um pouquinho, toda noite a gente morre um pouquinho. Que mais ainda que nós podemos citar? E mesmo durante o dia, quando nós estamos acordados, né? Quantas vezes nós recebemos as visitas de pessoas que já partiram, que estão do nosso lado? Não é verdade? Quem aqui já recebeu visita? De algum parente espiritual? Já? Não? Já? Ficaram apavorados? Não, né? Muito bem. É interessante, né? A minha esposa, mesmo quando a gente não era espírita, ela era muito ligada no avô dela. Os dois tinham uma afinidade muito grande. E quando ele desencarnou, a gente tinha acabado de casar, a gente era bem novo e durante o dia ela ficava sozinha. Mesmo não sendo espírita, olha que ela tinha um medo danado de espiritismo, né? Nadir lembra, né? Nadir, ela tinha um medo danado, falava para ela que tinha um centro espírita aqui, ela atravessava a rua, dava a volta na quadra de medo que ela tinha. E mesmo não sendo espírita, né, ela diz que de vez em quando ela sentia forte a presença do avô. E ela falava em voz alta e falava para ele o seguinte: tá, pode entrar, vê o que o senhor quiser, só não fala comigo que eu vou ficar apavorada. O que era isso? Será que ele estava lá mesmo na hora? Nesses instantes? O que vocês acham? É bem mais comum do que a gente imagina. Nem todos estão em condições ainda. A gente tem que lembrar que cada pessoa tem um tempo de transição diferente, né? O desencarne vai levar mais ou menos tempo. Então, às vezes, a gente imagina que a pessoa vai estar junto de nós, desencarnou ontem e vai estar aqui hoje, que nem o Dr. Demeur, mas isso é uma exceção. A grande parte de nós passa dias, às vezes até meses, em estado assim meio inconsciente. E de acordo com a nossa vida, né? Quanto pior a vida que nós levamos, vai ser mais difícil a nossa transição do lado de lá. Mas, via de regra, depois que a gente passou essa fase de transição e se adaptou ao mundo espiritual, a gente consegue vir de lá do mundo espiritual e visitar nossos amigos e parentes que ficaram aqui na Terra. Então, é muito comum que eles venham aqui nos observar. Aquela hora que a gente faz, nossa, eu estou lembrando da vovó, estou lembrando do papai, estou lembrando da mamãe. Às vezes não é só que a gente está lembrando, eles estão lá, acabaram de entrar na nossa casa e estão ali, oi, aí, tudo bem? Como é que vai? E nós não estamos sentindo. Então, ajudando, né, nessa cena aí é bem marcante, a pessoa está lendo um livro, certamente aquele espírito está ali do lado, está até ajudando ele a interpretar o livro, ajudando ele com subsídios para que ele consiga interpretar melhor aquilo, né? Tudo isso faz parte da nossa vida. Nota que o contato não para, né? E quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais a gente vai conhecendo desse mundo, mais estreito vai sendo esse contato. Melhor ele vai sendo, né? Mais frequente, mais a miúde, né? Hoje, certamente, se eu pegasse aqui um caderninho e fosse anotando de um por um, quem já recebeu uma visita dessa, quem já sentiu, como é que foi, eu ia encontrar um certo número de pessoas. Sei lá, um certo percentual, quem sabe, eu vou encontrar 20%, 30% que já sentiu isso de maneira forte. Se eu fizer a mesma pesquisa daqui 100 anos, não vai ser 20%, 30%, vai ser 50%, 60%. Se eu fizer daqui 200 anos, vai ser quase todo mundo. Né? Porque a cada vez que o tempo passa mais, nós vamos aprendendo mais e aprendendo mais nós vamos entrando nesse mundo, nosso pensamento vai chegando lá. Então olha só quantas coisas nós podemos nos fazer para nos prepararmos para esse momento, que deveria ser tão corriqueiro, né?
Kardec cita que no livro, nos planetas mais evoluídos, né, se vocês quiserem dar uma olhada, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Na Minha Casa Muitas Moradas, ele fala mesmo que nos mundos mais evoluídos, né, nos planetas acima do nosso, a morte não é nada de tenebroso. As pessoas inclusive marcam, né, falam, eu preciso desencarnar dia tal, já fica marcado previamente. Às vezes as pessoas até pedem ali falam, pô, não dá para eu ir um pouquinho antes, esse corpo aqui já está muito pesado, eu estou sofrendo muito, a minha doença aqui não posso ir um pouquinho antes? Ou às vezes até o contrário, não posso ir um pouquinho depois, eu estou com uma tarefa inacabada, eu vou levar mais um mês para acabar, não pode ser mais um mês? Mesmo na Terra, a gente ouve falar de moratórias às vezes, né, de pessoas que ganham um tempo a mais nas suas encarnações. A literatura espírita está repleta de coisas assim. Então não é algo assim inexorável, né? Basta que a gente conheça um pouquinho mais esse mundo, que a gente pode com certeza participar dele e ter bastante coisa para entendê-lo. Além disso, a gente vai encontrar exemplos de todo tipo dentro da literatura espírita, né? Muitos que vão nos mostrar espíritos abençoados, que às vezes até em condições melhores do que o Dr. Demer, né? Do lado esquerdo a gente tem acho que foi a primeira capa do livro Paulo Estevão. Quem lê o livro, eu gosto muito de citar essa parte que eu acho magnífica, né? No final, todos sabem que Paulo, o apóstolo, ele ficou preso pelos romanos durante uns 2 ou 3 anos, eu acho, e foi condenado à morte. E como ele era cidadão romano, ele não podia ser crucificado, que geralmente a morte para os cristãos naquela época era crucificação, né? Como ele era cidadão, ele tinha também cidadania romana, apesar de ser judeu. Então, como cidadão romano, ele não podia ser crucificado. Então, ele foi condenado à morte, mas seria por decapitação, que naquele tempo não era guilhotina, né? Botava o cara deitado num tronco e dava de uma machadada, vinha o carrasco e batia de machado. E Paulo foi assim, decapitado, né? Aí conta a narrativa do Emmanuel, nesse livro magnífico, que 10 minutos depois ele estava debaixo de uma árvore, com Ananias e outros amigos que lhe seguiram a trajetória, que tinham ido antes dele para o mundo espiritual, né? Ananias, Estevão, Abigail, que tinha sido sua noiva na Terra. E 10 minutos depois, ele já tinha lucidez suficiente para isso, né? Ele até perguntaram para ele, o que você quer fazer agora? Eu gostaria de rever Jerusalém. Imediatamente eles se elevaram no espaço e foram, alguns segundos depois, já estavam em Jerusalém. Do lado direito nós estamos vendo a imagem do umbral do filme Nosso Lar. Os espíritos que vivem mal suas vidas, que vão antes para o mundo espiritual, que criam para si problemas, né, que deixam pendências, consciência culpada, acabam encontrando algum ambiente assim, que às vezes vão ter que passar por alguns ajustes até que estejam em condições de serem socorridos, né, dos desequilíbrios que nós mesmos criamos. E isso podem ter certeza que todos os desequilíbrios que temos, sempre somos nós próprios que criamos. Se por um lado isso parece ruim, né, que a gente fala, mas minha consciência está acendendo uma luzinha vermelha, aqui eu tenho alguns desequilíbrios para corrigir. Por outro lado, é magnífico a gente saber que se passamos por uma coisa ruim é porque nós próprios criamos. Então, se eu parar de criar as coisas ruins, se eu começar a criar para mim as coisas boas, eu vou certamente escrever um futuro melhor. Que as páginas do nosso futuro estão em branco ainda, né? Se a gente olhar para trás, nossas páginas do passado estão todas escritas, né? Algumas com tinta vermelha, outras rabiscadas, outras meia tortas, mas as páginas do passado estão escritas. Se a gente olhar para frente, o livro está em branco. Tem algumas tendências ali, alguns rascunhos que denotam as nossas tendências, mas nós podemos modificar esses rascunhos e escrevê-los de forma mais forte aquilo que nós precisamos ser, aquilo que nós queremos ser ou aquilo que nós estamos procurando para nós. Então, procurando viver bem o hoje e conhecendo bem esse mecanismo, esse maravilhoso mundo que tem do lado de lá, esse mundo que não tem nada de morto, que está bem mais vivo do que a gente imagina, a gente vai ficar muito mais feliz, né? A gente vai ficar muito mais consolado e certamente esse momento para nós não vai ser tão tenebroso.
a gente vai chegar lá com facilidade, vai se reconhecer no mundo espiritual, sem subterfúgios, né? Eu conheci um espírita que ele dizia que todo dia de manhã ele chega na cozinha e fala, bom dia, pessoal. Eu falo, o dia que não responder porque eu morri. Muitos de nós acontece isso mesmo, às vezes a gente vai para o mundo espiritual e nem repara que foi, né? A gente pensa que está vivo ainda, e aliás, continua vivo, né? Na verdade continua vivo, mas pensa que está no corpo carnal ainda e já deixou. Então, quanto mais a gente conhecer esse mundo, certamente quando a gente chegar do lado de lá, a nossa passagem vai ser bem mais tranquila, né? E não é só nós que estamos mais velhos que temos que nos preocupar com isso, não. Todo mundo pode acontecer a qualquer idade, né? Quantos de nós que partem inesperadamente, às vezes com idade, às vezes ainda crianças, né? Jovens. Então, nunca é tarde, nem nunca é cedo demais para que a gente entenda bem esse mundo. E nós só vamos ter vantagem, né? Entendendo bem esse mundo, nós vamos estar mais próximos daqueles que nos precederam e certamente quando nós formos para lá, nós também vamos continuar próximos das pessoas que a gente ama aqui, que a gente não deixa de ser a pessoa, né? Eu sou o Leandro, eu vou continuar sendo o Leandro. O dia que eu desencarnar, eu vou continuar sendo o Leandro. As pessoas que eu amo hoje, eu vou continuar amando. Né? Os amigos que nos são caros vão continuar sendo caros amigos. Então, a gente não deixa de ser aquela pessoa que a gente é. Mais ainda, né, naquele instante da separação, pode até doer. Dizem que o espírita não chora, pode até chorar. Não é proibido chorar, o que é proibido é a gente se revoltar contra Deus. Quer dizer, proibido não, porque Deus não proíbe nada, né? Mas quando a gente se revolta, a gente acaba sofrendo mais. Quando a gente tem aquela saudade gostosa, aquela saudade e a certeza que a pessoa está bem do lado de lá, a certeza que o nosso amigo está numa outra vida, que aquilo foi apenas uma transição, a gente fica muito mais consolado. E para todos nós é melhor, tanto para quem fica como para quem vai. Às vezes nós, os ditos vivos aqui, os encarnados, às vezes a gente obsedia tanto os desencarnados, chama tanto por eles, que eles estremecem lá no mundo espiritual e às vezes têm dificuldades para prosseguir o seu aprendizado, para prosseguir a sua adaptação. Então, quanto mais a gente conhecer esse mundo, é bem melhor. E tenhamos a máxima certeza que quando a gente tem Jesus no coração, quando a gente procura conhecer um pouquinho do Evangelho, a gente vai ter a certeza que é só uma transição. É um pequeno passo que a gente dá, é uma mudança que pode nos parecer complicada na hora, mas é como a gente mudar para um país. A nossa vida é um transtorno quando a gente muda para um outro país, não é verdade? Eu só mudei de um estado para cá, eu vim de São Paulo para cá, para mim já foi um transtorno na época, né, até se adaptar. Imagina mudar de país da mesma forma como a gente muda o nosso estado, né, de encarnado para desencarnado. Mas tudo não passa de uma transição, tudo não passa de um pequeno passo. Basta que a gente firme essa certeza em nossos corações, que certamente a nossa transição vai ser super tranquila. Então, como diziam os italianos, né? Aliás, o Valdir que falava muito isso, né? Se não vemos più, uma boa da morte. Se não nos vermos mais, uma boa morte, né? Assim que eles se saudavam. Então, é o desejo para todos, né? Não que precisa acontecer hoje. Eu sei que muitos de vocês vão falar, tá, mas não precisa ser hoje, né? A boa morte, mas não precisa ser hoje. Então, na hora que chegar, não precisamos querer ir antes, com certeza, mas não precisamos ficar, aliás, nem podemos querer ir antes, né, que se a gente quiser ir antes, nós vamos sofrer muito mais. Mas que na hora, se a gente for no momento exato, que a gente veja com bastante serenidade, com bastante tranquilidade, e certamente vamos estar com nossos amigos e parentes nos aguardando do lado de lá, e enquanto vai ter gente chorando aqui, vai ter gente fazendo festa do lado de lá, e assim é a vida. Daqui a alguns anos nós vamos estar aqui de volta, talvez nessa terra, talvez em outro lugar, quem sabe, talvez nesse país, talvez em outro, mas o importante é que, de uma forma ou de outra, nós vamos voltar para um novo ciclo de aprendizado. E assim a lei divina, agradeçamos bastante ao Pai Celestial por nos dar essas oportunidades e nos fazer progredir mais rápido. Muita paz a todos e um ótimo domingo. É sempre bom ouvir
essas mensagens, né? E com essa calma do Leandro nos deixa mais calma ainda para enfrentar as dificuldades. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos realmente lembrar do que nós ouvimos hoje.